Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística e Epidêmio. E hoje a gente vai estar abordando um pouquinho os tipos de amostragem e o cálculo básico amostral, tá? Então, o que é esse processo, né? O que é essa amostragem? É um processo de estar escolhendo indivíduos que vão estar pertencendo a uma amostra, né? Isso a gente chama de amostragem, né? Então, pense assim, a gente tem uma população, né? O que é uma população? Um grupo que tem pelo menos uma característica em comum que o pesquisador quer estudar, e a partir dessa população a gente faz uma amostra, né, com um número menor de pessoas que também tenha essa mesma característica, né, que ela seja um subconjunto ou também chamada de um estimador, tá? A gente realiza a amostra todos os dias das nossas vidas, né? Quando a gente vai no supermercado, escolhe a marca de um amaciante, quando escolhe a marca de um produto, né? Muitas pessoas fazem uma amostragem na sua vida amorosa, né? Querendo determinar. A partir dessa amostragem, o pesquisador ele vai tentar o quê? Generalizar as conclusões referentes à amostra para a população, né? Ou seja, estender elas, fazer inferências. Lembrando então que para a gente estar selecionando essa amostra sobre a qual serão coletados os dados, a gente deve assegurar que esses dados apresentem representatividade, né? Porque quando uma amostra ela não é bem escolhida, todo o trabalho, todo o dinheiro despendido da equipe nesse estudo pode ser perdido, principalmente quando apresentam conclusões errôneas, né? Quais são os métodos, né? Então, aqui o que a Pro acabou de falar, né? O procedimento tem que ser representativo, né? Ou seja, parcial, né? A gente tem que ter características em comum da população na amostra, para estar evitando esses erros. Mas por que fazer uma amostragem, né? É algo relativamente assim recente, nos últimos 100 anos que foi começar. Até então, todas as pesquisas era realizado o censo, né? Mas a gente sabe que realizando-se o procedimento de amostragem, a gente tem uma economia, né? Uma economia com custos, né? Não precisando fazer uma coleta de pessoas para estar questionadores, para estar aplicando esses questionários, né? Então vai tornar mais econômica a minha pesquisa. O tempo, né? O tempo de duração dessa minha pesquisa vai ser mais rápido. Eu vou ter uma confiabilidade dos dados, é importante, né? Porque vai ter um número reduzido de elementos, então vai ser as mesmas pessoas que vão estar coletando, uma equipe treinada, né? Podendo dar atenção aos casos individuais, a cada elemento da amostra. E ainda toda a parte de operacionalidade, né? Ou seja, é mais fácil estar realizando. Imaginem, a Pro no doutorado entrevistou 604 japoneses, né? Que foi uma representatividade, né? Foi uma amostragem. Se eu tivesse que fazer um censo, isso eu fiz sozinha durante um ano. Se eu tivesse que fazer um censo ou entrevistar todos os 20 mil japoneses do município de Maringá, eu levaria anos, né? No mínimo 10 anos, ou eu precisaria de uma equipe muito grande. Agora, em que momento não é interessante a gente estar fazendo essa amostragem? Primeiro, quando a população é pequena, se a gente tem uma população pequena, a gente pode estar realizando o censo, que a gente vai ter maior precisão desses dados. E quando esses dados exigem um resultado exato, sem nenhuma margem de erro, a gente realiza um censo. Ainda pode ser realizado, não ser realizada uma amostragem quando a gente está utilizando banco de dados, né? Quando esses dados, por exemplo, epidemiológicos, que vão estar lá no DataSUS, já tem as características dessa população, a gente não precisa excluir, então, ok? Quais são os tipos, então, de amostragem, né? Os métodos que a gente fala. A gente tem os métodos probabilísticos, né? Ou seja, todos os elementos daquela população vão ter a mesma probabilidade de ser selecionados. A gente fala que isso é uma amostra representativa. E a gente tem um método ou a técnica que a gente chama de não probabilística, né? Que os pesquisadores que vão estar escolhendo quem vão ser esses elementos da amostra. Quer dizer o quê? Que nem todos os indivíduos da população, os elementos da população, vão possuir a mesma probabilidade de ser selecionados.
Isso gera o quê? Uma certa, um certo cuidado. Por quê? Porque essa amostra pode não ser representativa, né? Se eu estou escolhendo, se eu estou induzindo, não necessariamente eu terei representatividade dos dados. Falando dos métodos probabilísticos, então, a gente tem 4, né? A amostra aleatória simples, também chamada de AAS, a amostra aleatória sistemática, a estratificada e a por conglomerados. Vamos lá. A amostra aleatória simples, né? Como o próprio nome já diz, eu faço uma lista da população e faço um sorteio, né? Que farão com que eu escolha os elementos da minha amostra. Então, todos esses indivíduos vão ter a mesma chance de serem incluídos no meu estudo, né? Eu posso ainda estar se utilizando de uma tabela de números aleatórios, né? Então, olha aqui, por exemplo, eu vou fazer um sorteio dos 50 alunos matriculados no curso de veterinária. Eu coloco o nome de todos eles num saquinho e sorteio uma quantidade X de alunos, tá? Ó, quando o sorteio ele é realizado, todo elemento da população tem igual probabilidade. Aonde que a gente vê isso, né? Onde é muito utilizado? Na Mega Sena, né? Na Lotomania, num jogo de bingo, em que a gente não... todos os elementos dessa população vão ter a mesma chance de entrarem na amostragem. Como que eu faço essa seleção aleatória no Excel? Eu vou colocar, então, aqui os números, né? Por exemplo, aqui o número de alunos de 1 a 24, né? Vou clicar aqui nesse FX, né? Que é função, ou eu vou ir lá em fórmulas, que também tem aqui, ó, fórmulas, tá? E vou clicar. Se eu for em função, eu posso botar ABS, matemática e trigonometria, né? Daí vai abrir outra aba. Se eu for em fórmulas, é só colocar todas as fórmulas disponíveis e clicar. Daí a gente vai vir aqui em, ó, procure uma função aleatório entre, né? Clica ali. Daí vai abrir uma outra aba que você vai colocar o limite inferior e o limite superior daqueles dados. Então, eu falei que a gente tinha 24 alunos, coloquei de 1 a 24, clico OK de novo, né? E ele já vai me apresentar um número aleatório, né? Nesse caso aqui, quando a Prof fez, foi 18. Né? Se eu simplesmente arrastar isso aqui para baixo, eu vou ter vários números aleatórios. Ou eu posso fazer em cada uma dessas células o mesmo procedimento, né? Ir lá em função, aleatório entre, colocar os números e sortear novamente, ok? Agora, em relação à amostra aleatória sistemática, né? O que é a característica clássica da amostra aleatória sistemática? Sistemática, como o próprio nome já diz, né? Esses dados devem estar ordenados de forma organizada, sistematizada. Então, esses elementos, eles são retirados não por acaso, mas sim por um sistema, né? Por exemplo, eu tenho lá 100 prontuários que estão organizados, né? De número de 1 a 100. Eu quero uma amostra de N pessoas, eu vou calcular o meu intervalo, né? O meu número da população dividido pela minha amostra, que vai dar 10. Então, eu vou começar no número 1, vou somar 10 elementos, vou ter o número 11, mais 10 elementos, número 21, e assim continuar sistematicamente até eu ter os meus 10 elementos da amostra, ok? Outro exemplo aqui, um arquivo contém os registros dos alunos do curso, num total de 70 alunos, ó, população, né? Podemos retirar uma amostra de 35, faço o cálculo para me ver o intervalo, população de 70 alunos com 35 da minha amostragem, a cada 2 alunos eu vou pegar para estar realizando a minha amostragem. Então, 2 entra, 4 entra, e assim sucessivamente. Ainda falando em uma amostra aleatória sistemática, eu poderia pegar, por exemplo, numa sala com 100 alunos e sortear todos aqueles que têm o número 5, né, um número X finalizado, e escolher essas pessoas para participar da minha amostra sistemática, por exemplo, 5, 15, 25, 35 e assim sucessivamente, ok? Já a minha amostra, né,
aleatória estratificada, né, ela vai ter elementos que são provenientes de todos os estratos da minha população, né? Quando eu estou falando em uma amostra estratificada, eu estou usando esse tipo de amostragem para populações que são diferentes, né? Quer dizer o quê? Que a população ela é dividida, olhem aqui esse exemplo, em subconjuntos, né? Por exemplo, a minha população é a comunidade escolar. Só que dessa minha população eu tenho o quê? Alunos, eu tenho professores e servidores. Então, quando eu estou falando em uma aleatória de extrato, né, eu estou pegando dentro de uma população ou uma quantidade uniforme, para ser a minha amostragem, ou seja, a mesma quantidade de pessoas independente do subconjunto, ou eu posso ainda ter uma quantidade proporcional, né? Ou seja, pegar, se são 60% de alunos, eu posso pegar, então, uma quantidade maior de alunos e menor de professor e servidor. Tudo bem? Esses extratos, eles não vão se sobrepor, tá? A seleção dada em um dos extratos, dentro desses extratos, ela sempre deve ser aleatória, tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando em uma proporcional, suponhamos que a gente tem um hotel com 84 funcionários. 84 funcionários é a minha população. Desses, 25 são mulheres, 59 homens, né? Então, a gente faz uma regra de 3 e consegue ver a representatividade de 30% de mulheres e 59% de homens. Pro, como que você fez essa regra de 3, né? 84 funcionários é 100%, né? O total. 25 mulheres é X, né? É só eu fazer a multiplicação cruzada aqui e eu tenho 30%, ok? A mesma coisa para os homens, né? Se eu não quiser subtrair de 100%, eu posso fazer o mesmo cálculo. Se eu quero uma amostra de 9 pessoas, de 9 indivíduos aqui, se eu quero uma amostra de 9 indivíduos, como que eu vou fazer essa proporção, então, né? Eu tenho 9 indivíduos que eu quero uma proporção de 30%, né? Que é o que a gente viu que tem aqui. Quanto que vale 30%? 0,30. Então, eu vou ter 9 mulheres e a mesma coisa os homens. Eu vou pegar 9, que é a quantidade total amostral, representativo de 70%, né? Que seria 0,7. Eu vou ter 6 homens. Então, essa amostra vai ser proporcional de 3 mulheres e 6 homens. Tudo bem? Outro exemplo aqui, né? A gente está falando da atividade esportiva preferida pelas pessoas da veterinária da Sesumar. Quem que é essas pessoas, então, né? A minha população, 780 pessoas, mas a gente tem 38 professores, 22 servidores, 720 alunos. A gente pode fazer até uma tabelinha, né? Colocando professor, servidor, aluno, né? Aqui o número de cada grupo, né, de cada extrato, dividido pela minha população total. Então, eu vou ter aqui a minha representatividade, a minha proporção, né? Se eu quero uma amostra de 80 indivíduos, eu vou pegar essa minha proporção e vou multiplicar por 80. Quantos que eu vou ter ao final? É o mesmo cálculo do anterior, só que feito de uma forma, uma apresentação diferente, mas é o mesmo cálculo, ok? Eu vou ter, então, 4,9 vezes 80, 4 professores, né? 2 servidores e 74 alunos. Então, a gente está vendo que quando eu tenho uma amostra aleatória estratificada, eu posso fazer, então, o cálculo por proporção de extrato, né? Como a gente viu nesses dois exemplos. Já se eu quiser, né, fazer uma amostragem uniforme, né, eu não vou precisar pegar uma quantidade proporcional, né? Não importa quantas pessoas tem em cada extrato. Eu só quero que tenha o mesmo número de pessoas, ó, seleciona-se a mesma quantidade de elementos em cada um desses extratos, não levando em conta as proporções da população, né? Então, aqui a gente teria, se fosse uma amostra de 60, olha aqui o exemplo, ó, uma amostra de 60 indivíduos, eu pegaria 20 de cada e pronto, né? Faria uma amostra aleatória simples de cada grupo, de cada extrato, e teria aí o meu tamanho amostral aleatório estratificado.
Por último, né, a gente tem a amostra aleatória por conglomerados, né? Quando a população ela é dividida em partes, né? Por exemplo, se eu estou falando de um município, né? Aqui em Maringá eu tenho zona 7, zona 3, zona rural, né? Eu divido essa minha população em subpopulações, olha aqui. Então, aqui a gente consegue ver essas várias subpopulações, né? E a amostragem, ela vai ser feita por esses conglomerados e não sobre os indivíduos que pertencem a esses conglomerados, tudo bem? Então, o primeiro estágio vai ser fazer a seleção aleatória, né, desses conglomerados. Primeiro eu vou escolher quais os conglomerados a gente vai incluir, é a zona 7, é a zona 6, é a zona 4, é a zona rural, e depois disso, no segundo momento, a gente vai pensar nos indivíduos que a gente vai estar escolhendo, né? Quando faz essas escolhas, pode ser por amostragem aleatória simples, né? O que eu quero que vocês entendam é que por conglomerados, eu estou tendo uma população grande dividida em subpopulações, tá? Lembrem desse exemplo de uma cidade e que tem vários bairros que fica fácil. Aí a gente tem ainda as amostragens não probabilísticas, né? Aquelas que não vão ser aleatórias, randomizadas, ou seja, são as amostragens em que existe uma escolha, né? Então, os pesquisadores estão escolhendo. Elas podem ser de conveniência, né? Formada por elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque ele dispunha deles. A gente sabe que tem muitas restrições a esse tipo de uso, esse método de amostragem, então a gente tem que ter um senso crítico muito grande para estar avaliando esse tipo de pesquisa, porque os dados eles podem ser tendenciosos. Pense assim, uma empresa contrata vocês para realizar um estudo e quer que vocês façam esse estudo com um determinado grupo de animais específicos ou de uma raça específica, então vai ser totalmente tendencioso, porque a empresa pode estar por trás querendo induzir um resultado, tá? Devem ser, então, utilizados somente em casos especiais e que tenha uma boa justificativa para sua realização. Esses resultados, eles não podem, então, ser estatisticamente generalizados para a população. Aí a gente tem a amostra por julgamento, que também é um tipo de amostragem não probabilística, né? Que essa amostragem ela vai ser escolhida segundo a opinião, ou seja, segundo o julgamento prévio de um especialista. Como assim, Pro? Ó, uma pesquisa com os alunos de mestrado e doutorado em economia para identificar os livros mais relevantes em didáticas da área. Para selecionar os alunos, recorreu-se a um especialista, né? Recorreu-se a um professor, por exemplo. Então, o professor indicou quem seriam os indivíduos que estariam indicando, né, falando sobre os livros mais relevantes em economia. Isso é uma amostra por julgamento, colocando uma terceira pessoa, né, um especialista, para indicar quem vai ser a minha população, a minha amostragem, né? Ela também não é representativa da população. E a gente tem também, né, a amostragem por bola de neve, que vem crescendo até, né? A gente chama também de snowball. Por quê? Né? Vai ser identificado um ou mais indivíduos da população alvo, aqueles que eu quero estudar, né, que eu quero que participem, e estes vão identificar outras pessoas, né, outros indivíduos que pertençam a essa mesma população, que tenham essa mesma característica em comum. E esse processo ele vai ser repetido várias vezes até que a amostra seja composta, né? Ou por saturação, se for um estudo qualitativo, ou se for um estudo quantitativo, até chegar num número de indivíduos, ok? É bastante utilizado quando os elementos da população são raros ou de difícil acesso, né? E a sua vantagem é aumentar a possibilidade de localização da característica desejada. Por exemplo, eu quero fazer um estudo com surdos mudos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu tenho que identificar um e pedir para esse ir me elencando quem são os demais, né? Essa comunidade que tem essa característica em comum, eu consiga estar encontrando para estar realizando a minha amostragem, tudo bem? A gente chama esses estudos de baixo custo, né? Porque é por indicação, só que a gente também tem que tomar cuidado em relação aos vieses, né? Por exemplo, se fosse uma outra característica em comum, eu quero ver, por exemplo, frequentadores de academia
que ganharam massa nos últimos 6 meses, né? Eu vou indicar só os meus amigos, né? Só vou indicar algumas pessoas. Isso pode gerar um viés na minha pesquisa, tá? Outro exemplo, uma escola de idiomas que pretende atrair novos alunos e cada aluno matriculado oferece um desconto na mensalidade se trouxer outro novo aluno. Isso a gente chama, então, essas indicações de bola de neve, né? E isso finaliza, o processo termina até que a escola consiga conseguir um número mínimo de alunos matriculados. Tudo bem? Então, a gente viu aí as amostragens, os métodos probabilísticos, aleatório simples, sistemático, estratificado por conglomerados, e o não probabilístico, né? De bola de neve, de julgamento e de julgamento e não probabilístico, né? De conveniência. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo do tamanho amostral. A prova vai ensinar vocês um cálculo básico, mas existem vários tipos de cálculo, né? A gente teria aí quase 1 ano, 2 anos para estudar todos os tipos de cálculo para tamanho da amostra, né? Porque a gente pode ter amostras finitas, amostras infinitas, né? Entre outras características. Então, eu estou passando o cálculo básico, né? Então, a determinação do tamanho da amostra é um problema de grande importância, né, a saber, né, porque muitas amostras desnecessariamente grandes podem acarretar em quê? Em desperdício do tempo e de dinheiro da equipe. E amostras excessivamente pequenas podem não nos ter a representatividade ou a confiabilidade. Então, o tamanho amostral ele vai variar de acordo com a precisão que se deseja ter esse experimento, né? A variância existente, o tamanho da população e a amplitude da característica que vai ser estudada, viu? Tudo medidas que a gente viu nas últimas aulas aí. Então, um cálculo básico, né, do tamanho amostral. Eu preciso saber, então, para o meu tamanho amostral, a minha população, o meu nível de confiança, a minha prevalência do que eu estarei estudando aqui e ainda o meu erro amostral. A minha população vai ser, então, aquela que a gente vai ver, o meu grupo de indivíduos que eu quero estar estudando, né? 1.000 alunos, 500 alunos, né? 10.000 pessoas. O meu nível de confiança, a gente vai ver ainda na aula de normal, mas quando a gente tem uma distribuição de dados, né, a gente tenta buscar um nível de confiança que acarrete pelo menos 95% desses dados, que seria todo esse meio dessa curva normal aqui que a Pro acabou de desenhar, né? Toda afirmação, ela deve vir acompanhada de um grau de confiança. Então, quer dizer o quê? Esse grau de confiança é dizer que 95% das pessoas avaliadas têm essa característica, né? Esses 95% equivale na conta, no cálculo, a 1,96, ok? Que a gente vai estar utilizando. Então, é a certeza ao comunicar uma informação, né? Precisa ser mais? Precisa ser 99? Não, tá? É padronizado 95% utilizando 1,96. Para definir a prevalência. A prevalência vai ser um fenômeno que a gente sempre vai estar buscando na literatura. Eu quero ver o sobrepeso e a obesidade nos brasileiros. Eu achei na literatura que já está em 30%, em 50%. Né? Eu quero ver a prevalência de sinomose em gatos de cativeiro para reprodução. Né? Sei lá, está em 5%, 1%. Agora, se eu não acho esse dado na literatura, se é um estudo raro, enfim, eu posso estar padronizando 50%, tá? Caso eu não encontre, né? O que é essa prevalência? Olha lá, segundo Freitas, um exemplo, entre os adolescentes avaliados, 25% apresentaram excesso de peso. Então, é quando eu estou falando de uma prevalência de algo que eu quero estudar, nesse caso seria o excesso de peso de uma população, no caso os adolescentes. O erro amostral vai ser a diferença entre um resultado amostral e um verdadeiro resultado populacional, né? A gente não pode evitar que ocorra um erro amostral, porém a gente pode limitar o seu valor através da escolha de uma amostra de tamanho adequado, né? O erro amostral,
e o tamanho da amostra seguem sentidos contrários. Olha aqui como a gente está observando. Quanto maior o tamanho da minha amostra, menor o meu erro amostral, né? O erro amostral, ele é tolerável, né? A gente tem uma margem de tolerância e aceitável. Por exemplo, o candidato Antônio tem 42% das intenções de voto, 2% para mais e 2% para menos. Isso aqui seria o meu erro amostral, o que a gente é aceitável, né? Vamos para um exemplo, então. A gente já viu o que significa cada um desses elementos que constituem o cálculo amostral. Agora a gente vai fazer um exemplo. A análise do hábito alimentar inadequado de adolescentes matriculados em escola privada. Quem que são esses adolescentes? Minha população, 1.699 alunos, né? Qual que é a frequência dos alunos que apresentam hábitos alimentares inadequados? Se eu não tivesse achado na literatura, se o meu exemplo não apontasse, seria 50. Mas como eu encontrei na literatura 30, eu uso menor, que daí me dá uma amostragem menor, tá? Um erro amostral de 5%, antigamente era padronizado, tá? Agora, algumas literaturas, alguns pesquisadores gostam de diminuir ainda para 3%, tá? A tese da Pro foi em 4% o erro, tá? Uma diferença de 1% pode aumentar de 300 a 500 indivíduos para incluir na amostra, tá? Então, dá uma diferença bem significativa. E o nível de confiança, que a Pro falou lá, que é padronizado, 95%, que a gente utiliza 1,6. Como que a gente vai fazer? Pega a formulazinha lá, relembra todos os dados, ó, população 1.699, né? Que é representada por Nzão, né? A minha prevalência lá de 30%, como que vale isso, né? Para colocar na fórmula 0,30, né? Aqui, tá? Minha prevalência, 30% e 30%. O meu nível de confiança, que é o Z, a gente já viu que é padrão, 1,96, e o erro amostral de 5%, 0,05. Só fazer primeiro os números elevados ao quadrado, né? Faz as multiplicações e o resultado deu 271 adolescentes. Tudo bem? Vou deixar um exemplo para vocês fazerem no fórum, né? E para estarem identificando aí os tipos, né, de amostragem, probabilístico e não probabilístico. Não podemos esquecer, só que quando a gente termina de calcular uma amostra, muitas vezes a gente tem perdas, né? A pessoa liga e diz que não quer mais participar do estudo, ou a gente vai e a pessoa não aceita mais participar, né? Então a gente tem que colocar um certo acréscimo, né? Que a gente chama de fator de confusão, né? Para eventuais perdas, para minha amostragem continuar sendo representativa. Então, depois que eu tenho o valor total, que ali no caso foi de 271 adolescentes, eu aumento 10% e tenho um total, então, de 298 adolescentes, tá? Toda a amostragem a gente acaba somando pelo menos 10% para possíveis perdas, né? Para evitar o fator de confusão. Se tiverem dúvidas, né, mandem mensagem no fórum, na sala de café, ou mandem um e-mail para a Pro. A gente vai ter ao vivo hoje. Um beijo!